Para tudo e preste muita atenção, porque se você conseguir mudar isso que eu vou mostrar neste vídeo, eu te garanto que a sua vida simplesmente mudará da água para o vinho. Me arrisco até a dizer que a sua vida nunca mais será a mesma. E aí, bora embarcar nessa nave! Com certeza, em algum momento você já deve ter ouvido falar que a verdadeira mudança acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu mesmo já disse isso em um vídeo short que postei aqui no canal e provavelmente já devo ter falado em mais algum outro vídeo que não estou lembrando agora. Mas pode acreditar, pois é verdade mesmo, até porque toda a realidade começa a ser criada aqui, dentro de nós. Repara só para você ver como que tudo, absolutamente tudo o que existe, tirando aquelas coisas que foram criadas pela própria natureza, é claro, o resto tudo foi criado primeiro na mente de um ser humano, para depois ser manifestado no plano físico ou virtual, como é o caso deste vídeo, dos demais conteúdos digitais e dos famosos infoprodutos que vemos na internet afora. Ou seja, primeiro nós criamos a nossa mente para depois produzirmos. E é exatamente por essa razão que muitos gurus defendem a ideia de que os nossos pensamentos são a condição primária para a criação de qualquer realidade. E a ideia de que tudo o que nós desejamos, na verdade, já existe no plano vibracional. Nós só precisamos encontrar uma forma de manifestar essas coisas no plano físico ou virtual. E talvez seja até por esse motivo que a Bíblia nos descreve como tendo sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque é lógico que é em uma proporção bem menor do que o que ele tem, mas querendo ou não, de certa forma, Deus nos deu um pouquinho do seu poder de criação. Ou seja, o que eu quero dizer é que o poder para mudar a sua realidade de vida e assim criar a realidade que você deseja viver se encontra aí, dentro de ti. Isso mesmo, por mais difícil que seja de acreditar, a verdade é que o poder para mudar a sua vida se encontra em suas mãos. E eu ainda digo mais, você é o único que pode mudar a sua vida. Eu estou aqui apenas para te dar um direcionamento, assim como os coaches fazem, os mentores, os professores, os personagens e todos os demais profissionais. Porque só você pode fazer a transformação de fato acontecer. E pode até ser que o seu poder esteja adormecido, porém eu tenho certeza absoluta que você tem sim esse poder. E o poder que eu estou falando é o poder da mente. Se você aprender a dominar a sua mente e usá-la ao seu favor, você poderá ser, ter e fazer literalmente qualquer coisa que quiser. Ninguém será capaz de te parar. Porque a sua mente não só é um dos ativos mais valiosos que você tem, como também é a arma mais poderosa que alguém pode ter. Por isso, se você deseja mesmo mudar a sua realidade de vida, primeiro você precisa mudar a sua mentalidade, ou como hoje em dia é mais falado, o seu mindset. E mentalidade ou mindset nada mais é do que o modo como pensamos, agimos e compreendemos o mundo à nossa volta. Isso diz muito a respeito da nossa realidade de vida, porque, como eu sempre digo, a realidade que vivemos é basicamente um reflexo das nossas ações, decisões e crenças. E esses três pilares da realidade estão ligados diretamente ou indiretamente à nossa mentalidade. Se você ainda acha que é bobagem isso tudo que eu estou falando aqui, veja só, o ator e comediante Jim Carrey, mesmo tendo tido uma infância bem sofrida, passando por diversas dificuldades, ele ainda conseguiu definir um objetivo bem claro e se manter focado nesse seu objetivo. Para quem não sabe, ainda na juventude, o Jim Carrey escreveu um cheque para si mesmo no valor de 10 milhões de dólares e usou esse cheque para praticar a visualização positiva de forma consistente até atingir o seu objetivo, que era ganhar esses 10 milhões de dólares. Ou seja, apesar de tudo que ele passou, o Jim Carrey sabia do seu potencial, ou pelo menos acreditou no poder da sua mente e mudou completamente a sua vida. E o Michael Jordan só se tornou esse grande jogador de basquete que nós conhecemos hoje em dia, graças à sua mentalidade de crescimento. Pretendo falar um pouco mais sobre isso em um vídeo futuro que será postado em breve. Por isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações para não correr o risco de perder mais nenhum conteúdo. Existe basicamente 4 tipos de mentalidade: a mentalidade fixa, a mentalidade de crescimento, a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância.
Agora irei explicar cada uma delas. Então, preste bastante atenção para que depois você possa identificar qual é a sua mentalidade. Bom, para começar, as pessoas que têm uma mentalidade fixa, elas acreditam que as coisas na vida não podem ser mudadas. Do ponto de vista delas, as habilidades e competências são natas, então elas não podem desenvolver nenhuma nova habilidade. Elas acreditam que nasceram de um jeito e vão continuar vivendo desse mesmo jeito durante a vida toda. E justamente por pensar desse modo, muitas vezes acabam ficando aprisionadas na zona de conforto e se invejando do sucesso alheio, porque na cabeça delas é como se aqueles que alcançaram o sucesso tivessem sido privilegiados pela vida, pelo universo, por Deus ou por seja lá quem for. Já as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, elas acreditam fielmente na ideia de que qualquer habilidade pode ser desenvolvida ao longo da vida, através do esforço, do aprendizado e da persistência. Essas pessoas não só almejam o sucesso, como também se inspiram no sucesso dos outros. Elas vivem em uma constante busca por crescimento, inclusive costumam ver as dificuldades como ótimas oportunidades de crescimento. E, obviamente, essas pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, elas tendem a crescer muito mais, tendem a ter um sucesso acadêmico, profissional e pessoal muito maior. Por sinal, a mentalidade de crescimento pode até mesmo contribuir para a construção de relacionamentos mais saudáveis e significativos. Se você está gostando mesmo do vídeo, já deixe o seu like, pois isso fortalece demais a entrega do vídeo. Agora, as pessoas que têm uma mentalidade de escassez, como o próprio nome já diz, elas focam na escassez, ou seja, na falta das coisas. E como eu já falei várias e várias vezes aqui no canal, tudo o que nós focalizamos tende a se expandir. Então, as pessoas que têm uma mentalidade de escassez, geralmente têm uma vida bem mais escassa, uma vida bem pobre mesmo, diga-se de passagem. E elas acreditam que para uma pessoa ou um grupo de pessoas ter ou ganhar tais recursos sempre acabará faltando para alguém. E esse pensamento muitas vezes torna-se um bloqueio na vida desses indivíduos. Por fim, as pessoas que têm uma mentalidade de abundância pensam de uma forma totalmente oposta. Elas focam na abundância e, consequentemente, tendem a ter uma vida mais abundante, uma vida bem mais próspera, podemos dizer assim. E elas acreditam que para uma pessoa ter ou ganhar tais recursos não precisa faltar nada para ninguém. Ou seja, elas acreditam que no mundo há recursos mais do que o suficiente para todos. Do ponto de vista de boa parte dessas pessoas, o problema está na mal distribuição desses recursos e não na falta deles. E eles não veem problema nenhum em compartilhar os recursos que têm, já que no entendimento deles há tantos recursos assim. E é lógico que essas pessoas que têm uma mentalidade de abundância tendem a ter muito mais sucesso do que aquelas que têm uma mentalidade de escassez, principalmente na área financeira. O ideal é que você possa mesclar uma mentalidade de crescimento mais uma mentalidade de abundância. Eu diria até que uma mentalidade de sucesso é justamente a combinação dessas duas mentalidades, pois se analisarmos bem, veremos que uma mentalidade de sucesso tem tanto traços da mentalidade de crescimento quanto da mentalidade de abundância. Me conte aí nos comentários se você conseguiu identificar qual é a sua mentalidade e qual mentalidade você deseja ter. Se por acaso você percebeu que tem uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de escassez, fique tranquilo porque você ainda pode mudar a sua mentalidade. Pois embora a nossa mentalidade seja inspirada pelas nossas experiências passadas, ela não é imutável. Você pode mudar a sua mentalidade ressignificando as suas crenças limitantes, redirecionando o seu foco, convivendo com pessoas que têm a mentalidade que você deseja desenvolver e aplicando uma série de técnicas que pretendo apresentar no vídeo principal da semana que vem. Se gostou, compartilhe este vídeo com geral. Desde já, muito obrigado pela atenção.